Palavra Amiga. Olá, amigos e irmãos. Eu sou o Reverendo Nadir, da Igreja Presbiteriana de Paranaguá. Nossa mensagem de hoje tem por título A ausência de Jesus. O texto base é João capítulo 11, do 1 ao 14, e com especial destaque para o versículo de número 21, que diz assim: Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Jesus sempre estava presente na vida de Marta, Maria e de Lázaro. Todas as vezes que passava por Betânia, por certo que os visitava. Marta era aquela que sempre trabalhava, estava sempre preocupada em servir melhor a Jesus. Até mesmo quando Jesus estava em outras casas, Marta se prontificava a servi-lo, como na casa de Simão, o leproso, por exemplo. Marta se prontificava a servir à mesa. Marta queria estar sempre presente onde Jesus estava, mas a Bíblia narra no Evangelho de João, no capítulo 11, que Jesus estava ausente. Estando ele ausente, veio a adoecer Lázaro, seu irmão, e suas irmãs Marta e Maria mandaram chamar Jesus o mais rápido possível, dizendo: Jesus, está enfermo aquele a quem tu amas. Jesus, ouvindo isso, disse: esta doença não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ora, Jesus amava Marta, Maria e Lázaro. Ouvindo isto, ainda ficou onde estava por 2 dias. E na ausência de Jesus, ocorreu a morte de Lázaro. Aqui, irmãos, percebemos que podemos tirar lições sobre a ausência de Jesus Cristo em nossas vidas. Quantos estragos podem acontecer em nossas vidas quando Jesus não está presente? Às vezes vemos lares desmoronando, filhos se distanciando da presença do Senhor, e muitos se perguntam: o que está acontecendo? Por que meu marido ou minha esposa não me compreende? Por que está tudo dando errado? Tantas coisas estão acontecendo ao nosso redor, e muitas vezes como resultado da ausência de Cristo em nossas vidas. Este é um fato que precisa ser reconhecido. Abra seus olhos e veja que Jesus não está mais presente no seu lar, nas suas vidas, enfim, no seu dia a dia. A ausência de Jesus produz solidão. Veja em Lucas 15, versos 11 ao 22, a história do filho pródigo, narrada por Jesus. Mostra que quando ele tinha dinheiro, tinha amigos, porém, quando todos os bens e dinheiro se esgotaram, já não tendo mais nada, todos se afastaram, deixando-o na mais completa solidão. E diz a Bíblia que, tendo fome, desejou comer até a comida colocada aos porcos, mas nem isto lhe deram. Foi necessário cair em si, reconhecer que estava errado. Lembrou-se que até mesmo os empregados de seu pai tinham pão em abundância, e ele, ao contrário, longe, perecia de fome. Reconheceu seu pecado, pediu perdão e recebeu do amoroso Pai o perdão, recebendo roupas, anéis e sandálias novas. Muitas pessoas dizem assim: como me sinto só? Se for o seu caso, olhe ao seu redor e veja se Jesus está presente em sua vida. No Salmo 68, verso 8, diz o salmista que Deus faz o solitário viver em família. Então não é da vontade de Deus que você viva em solidão. Agora mesmo Ele bate à sua porta, sim, à porta do seu coração. Ouça sua voz e deixe-o entrar em sua casa. Ele quer ter comunhão com você. Agora mesmo Ele está à sua porta. A ausência de Jesus produz debilidade, ou seja, fraqueza. No texto de Marcos 14, do 66 ao 72, vemos que Jesus foi preso e seus discípulos o deixaram e fugiram. Momentos antes, Jesus havia advertido a Pedro que antes que o galo cantasse 2 vezes, ele o negaria 3 vezes. Mas parece que ele se esqueceu o que disse Jesus, que havia dito a Jesus, que se fosse preciso, morreria, e ele não o negaria. Mas
No momento que Jesus era levado, Pedro o olhava de longe, debilitado, enfraquecido, incapaz de estar ao seu lado. Quando a criada do sumo sacerdote o reconheceu, ele negou, dizendo: não o conheço. E o galo cantou pela primeira vez. Novamente, a criada o vê e diz a todos que ali estavam: ele é um deles. Pedro o nega novamente, enfim, todos o reconhecem e dizem: tu és um deles, pois és também galileu. Pedro jura e o nega novamente pela terceira vez, e o galo canta. Então Pedro se lembra da palavra de Jesus e chora amargamente. Foi por fraqueza e não por iniquidade que Pedro negou a Jesus, pois nunca deixara de amar seu mestre e de crer nele. E você, quantas vezes tem negado a presença do Senhor em sua vida? Quantas vezes tem deixado a fraqueza superar o poder que há em sua vida? Pedro negou a Jesus, mas se arrependeu e teve a oportunidade de declarar o seu amor por ele. Aproveite a oportunidade, reconheça a sua fraqueza e debilidade, aproxime-se do Senhor, que ele é forte e quem nele crê pode tudo. A ausência de Jesus também produz esterilidade. Leia João 15, do 1 ao 16. Nesse texto Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai o lavrador. Se sabemos que não podemos produzir frutos se não estamos ligados ao Senhor Jesus, por que então nos afastamos dele? Por que deixamos de produzir bons frutos? Jesus diz: sem mim nada podeis fazer. O desejo do Senhor é de nos limpar a cada dia para produzirmos bons frutos para a sua glória. Quer receber de Deus a vitória? Dê frutos. Permaneça ligado em Jesus, que é a videira verdadeira, pois a vara por si mesmo não produz, mas quando está ligada à videira, produz frutos em abundância. A ausência de Jesus produz também morte. Mateus 27, 3, 4 e 5. Judas, um dos 12 discípulos de Jesus, havia presenciado muitos milagres feitos por ele, mas nem mesmo assim se converteu. Teve ele as mesmas oportunidades que os demais discípulos, mas não soube aproveitá-las. Vendeu o mestre por 30 moedas, que era o preço pago por um escravo naquela época. Mas quando viu que ele tinha sido condenado, sentiu remorso pelo que fez. Voltou correndo aos príncipes dos sacerdotes e aos anciãos para devolver as moedas, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Mas eles disseram: o que nós temos com isso? É contigo. E Judas atirou as moedas no chão e retirou-se para se enforcar. Nós vemos aqui o resultado da ausência de Jesus na vida de Judas. Ele até foi pelo caminho certo, que é o do arrependimento, mas não teve coragem de procurar o dono do perdão. Na primeira epístola de João, capítulo 1, verso 9, está escrito que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Você tem procurado o Senhor com frequência, confessado as suas culpas a Ele, ou tem preferido enforcar sua vida espiritual? Eis a oportunidade neste momento. Não faça como Judas, que a desperdiçou, mas confesse e deixe, receba perdão nesta hora e viva. Ouça a voz do Senhor dizendo: perdoados estão os teus muitos pecados, vai e não peques mais. Para finalizar, eu vou voltar ao texto inicial. Lázaro morreu, mas Jesus veio ao encontro de Marta e Maria. E Marta, quando soube, correu ao encontro dele. O que chama mais a atenção é que todos criticam Marta por estar sempre preocupada com os afazeres da casa, mas no momento da tristeza foi ela que foi ao encontro do Senhor Jesus. Maria, no entanto, ficou assentada em casa. Marta era crente, por isso ela depositava confiança em Jesus. Por isso ela disse: Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não tinha morrido. Mas agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus lhe concederá. Talvez antes ela não tivesse como demonstrar sua grande fé em Jesus, mas quando veio a oportunidade, ela o fez. Marta chamou Maria em segredo, dizendo: o mestre está aqui e te chama. Maria, ouvindo isso, logo ficou de pé e o seguiu. Os judeus, pensando que ela ia ao sepulcro chorar, a seguiram, mas agora
era diferente. Jesus estava presente. Não havia motivos para chorar e nem de tristeza. O dono da vida acabara de chegar. Jesus mandou que tirassem a pedra e gritou para a morte ouvir: Lázaro, vem para fora. A presença de Jesus é fantástica. Vamos ouvir a sua voz? Que Deus te abençoe. Compartilhe com seus amigos, com seus contatos, a mensagem de hoje. Fique na paz do Senhor. Palavra Amiga. Olá, amigos e irmãos. Eu sou o Reverendo Nadir, da Igreja Presbiteriana de Paranaguá. Nossa mensagem de hoje está baseada no livro de Josué, no capítulo 24, dos versos 14 ao 24. Mas o especial destaque está para o que se lê no versículo 15. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero falar hoje sobre a bênção de servir ao Senhor. E a palavra servir é encontrada na Bíblia no sentido de escravidão, de servilidade. O que serve o faz sem receber quaisquer pagamentos ou recompensa financeira. No sentido espiritual, servir é fazer tudo ao Senhor, como o escravo serve ao seu dono. Quais as implicações desse servir na vida da família crente, na vida do povo cristão? Primeira coisa que nós precisamos pensar é por que servir. Você lê nos versos 16 a 18. Temos motivos para servir ao Senhor? Quantos livramentos o Senhor promoveu na sua vida? Quantas vezes você foi libertado ou foi livre de situações difíceis, de situações que pudessem trazer sérios comprometimentos para a sua lisura, para a sua vida pessoal, para a sua saúde? Deus tem promovido muitos livramentos na sua vida e na vida da sua família. Outro item muito importante dentro dessa pergunta, qual é o motivo pelo qual você deve servir ao Senhor? Deus tem sustentado a sua vida diuturnamente. Ele tem lhe dado alimento, a comida, o pão nosso de cada dia, como ensinou-nos o Senhor Jesus a orar, o sustento diário. Deus não tem deixado faltar isto na sua vida, na vida da sua família. O salmista diz que ele foi moço e, embora velho, ele nunca viu um justo padecer necessidade, nem a sua descendência a mendigar o pão. Deus tem promovido na sua vida o sustento e também as vestes. Você não tem passado frio, você não tem passado vergonha, as suas roupas estão sempre em ordem. O que Deus fez para esse povo no deserto foi maravilhoso, não só nos livramentos, não só na sustentação, não só nas vestes. Deus esteve com ele em todos os seus dias, na sua família, fazendo aquilo que tinha que fazer dia após dia. Deus lhes deu diariamente o lar, onde eles pudessem também viver com os seus filhos. Deu também a eles as suas casas, aonde habitar com as suas famílias. Então esta é uma razão muito séria pela qual devemos nos unir para servir ao Senhor. O que nos impede de servir ao Senhor? Nós temos tantas coisas que se nos assediam, tantos motivos que acontecem na nossa vida, tantas coisas que acontecem na nossa vida que usamos como desculpa para nos impedir de servir ao Senhor. Nós temos visto acontecer algumas coisas na nossa vida. Por exemplo, pecados ocultos,
Quantas vezes nós pecamos ao Senhor por pensamento, palavras e ações? O povo de Deus no deserto, agora sob o comando de Josué, também não estava livre de cometer pecados. Tantas vezes Deus teve que cobrar o pecado do povo, a sedição, a murmuração e tantas coisas. Outra coisa que nós observamos, a má vontade. O povo tinha uma má vontade tremenda de obedecer a Deus. O povo tinha uma má vontade imensa e não se curvava diante da soberania de Deus, do poder de Deus manifestado tantas e tantas vezes. Ainda hoje vemos homens e mulheres que se dizem crente com uma má vontade tremenda, não querendo servir ao Senhor, não querendo ir à casa de Deus, não querendo prestar culto, não querendo se envolver nas atividades inerentes à sua comunidade, à sua igreja, não querem contribuir com a igreja, não querem dar do seu bolso, dar das coisas que possui para a obra de Deus. Isso é má vontade. Outro item muito interessante que impede de servir a Deus é a incredulidade. O povo que Josué conduzia era um povo incrédulo, muito embora Deus estivesse fazendo tantas e tantas maravilhas no meio desse povo, realmente ele era um povo incrédulo. Esse é um impedimento tremendo de servir ao Senhor. Muitos que estão sentados nos bancos da igreja não são crentes, estão ali para cumprir uma tabela, para cumprir um compromisso pessoal de ir, porque se não for alguém vai reclamar, mas ainda é incrédulo, muito incrédulo. Em terceiro lugar, meus irmãos, o que o Senhor deseja dos seus servos? No versos 22 a 24, o Senhor deseja primeiramente que nós façamos essa escolha, e a escolha perfeita, a escolha que devemos fazer na nossa vida espiritual, escolhendo o Senhor em primeiro lugar. O abandono das coisas pecaminosas. Deixem os ídolos, como diz Josué nesses versículos. Vocês têm que resolver a quem vocês vão servir. Não escolham servir os deuses que estão além do Eufrates, do grande rio, que também são servidos pelos deuses, pelos amorreus que estão na terra de vocês. Não, escolha ao Senhor, abandone as coisas pecaminosas e volte o coração para o Senhor. Dediquem-se a Ele, comecem a servi-lo, a fazer a sua vontade, obedeçam-no dia a dia. Porque se vocês querem fazer, diz Josué, se vocês querem andar nesses caminhos, servir a esses deuses, vocês não podem servir ao Senhor, porque depois de eles haverem feito tanto bem, Ele vos fará mal. Então eu e a minha casa escolho de todo o coração servir ao Senhor. Meus irmãos, a conclusão de tudo isso é que o lar não será feliz e nem terá a bênção do Senhor se não houver, em primeiro lugar, obediência, que é a submissão total ao senhorio de Cristo, e em segundo lugar, se não houver serviço, que é a dedicação irrestrita às ordens do Senhor. Você quer ter uma vida feliz? Você quer um lar feliz? Você quer uma família alegre e contente? Então obedeça às ordens do Senhor, submeta-se a Ele e preste a Ele um serviço, porque só assim você vai experimentar a bênção do servir ao Senhor. Que Ele te abençoe neste dia, abençoe você, sua família, todos aqueles que estão do seu lado. Não esqueça de compartilhar a mensagem de hoje com os seus contatos e certamente Deus irá abençoar muitas famílias. Fiquem na paz do Senhor. Palavra Amiga. Olá, amigos e irmãos. Eu sou o Reverendo Nadir, da Igreja Presbiteriana de Paranaguá.